né? Então, afinal, o que é esse taping aí que a gente tanto fala? Para quem não está familiarizado ainda, né? O que é esse taping? Então, o taping é essa fita aí que a gente está observando, né? Então, é uma bandagem que a gente chama de bandagem elástica funcional. Então, essa bandagem, eu trouxe até um pedaço aqui para mostrar para vocês também, para a gente poder embasar aqui. Deixa eu tirar o durexinho, né? Então, a gente tem a maioria dos tapings, né? Eles são vendidos dessa maneira, né? Como um rolinho. Deixa eu só ver aqui. E... Só que eu não acompanho. Então, ó, a maioria é vendida assim, em rolos que a largura dele é de 5 centímetros por 5 metros de comprimento. Então, esse taping, ele tem como característica a elasticidade, né? Posso terminar, mas eu tinha visto meio base entre 70% e 90% de procura. Isso mesmo. Deve estar em torno disso, porque a procura foi muito grande, né? Muita gente falando, procurando tanto o atendimento pós-operatório, que antigamente não se falava tanto, e procurando quem trabalha com o taping. Volta e meia, a gente sempre recebe aqui o pessoal que entra em contato aqui no consultório para querer saber de atendimento pós-operatório, como que a gente trabalha, sempre pergunta, mas você trabalha com taping? Você usa aquelas fitas e tudo mais, né? Então, a gente tem essas fitas como característica, né, delas terem uma elasticidade, ó. Então, se vocês observarem, eu vou rasgar aqui a folhinha atrás, ó, vou rasgar, e a fita mesmo, ó, ela é elástica, por isso que a gente chama de bandagem elástica, funcional, porque ela não impede, né, as funções em geral, pelo contrário, ela auxilia, então ela não vai impedir a amplitude de movimento, né? Então, ó, a gente tem ela como essa característica, tá? Um dos pontos que a gente fala bastante, ó, tem que prestar atenção nessas ondulações, estão enxergando bem aí, né? Ó, com a luz a gente consegue ver bem. O taping tem que ter essas ondinhas aí, essas áreas de contato e não contato, para que faça efeito. Então, não adianta usar micropor no lugar, não adianta querer colocar esparadrapo para fazer função de taping, que não tem, tá? Não é a mesma coisa. Cadê quem que perguntou aqui? A Ana Paula perguntando se as cores do taping têm significados diferentes. Não, as fitas são todas iguais. Muita gente faz essa confusão aí, Ana Paula, por conta dos terabands, né? Então, na fisioterapia, principalmente na parte da ortopedia, a gente tem como recurso de tratamento aquelas faixas elásticas que cada cor tem uma tensão diferente, ela tem uma resistência diferente, né? Então, nesse caso, a gente tem essas bandagens aqui, não importa a coloração, elas são sempre da mesma forma. A cor é muito mais só por estética, enfim, a forma que você queira colocar no paciente, mas não interfere na elasticidade, porque o que vai determinar aí para a gente o uso do taping é o corte, o tipo de corte que a gente faz e principalmente a tensão que a gente vai colocar, né? A cromoterapia, né, como bem lembrado aí, ela pode ser utilizada como princípio, né? A gente não tem nenhuma comprovação científica mostrando para gente que eu colocar bandagens, por exemplo, de cores mais frias, o paciente vai ficar mais relaxado, aquela área vai ficar mais relaxada, e se eu colocar cores quentes, vai ter uma agitação, aumento de metabolismo. Não tem nada comprovando. Mas a partir do momento que eu sempre falo, né? Se a gente sabe que a cromoterapia ela influencia, né? Só o fato da gente ver, porque o pessoal fala da luz, né? Uma parede que você pinta, ela pode gerar essa sensação de conforto ou de excitabilidade. Eu acho que se você tem conhecimento de cromoterapia, vale aplicar. Eu não acho que é ruim. A gente não tem essa comprovação, mas não vai mudar em termos da sua técnica do taping, né? A escolha da cor. E aí você pode utilizar nesses princípios também, né? E
Vamos lá. Ah, o pessoal está falando da qualidade da imagem, né? A Tamiris já está ajudando vocês aí, né? Muito bem. Vamos seguindo aqui. Eu vou tentando ir observando os comentários aos poucos aí com vocês, né? Então, essa fita aí, essa que a gente acabou de ver, né? Como que essa técnica é conhecida? Eu tô falando aqui para vocês sobre tape aplicado, né? Então, por quê? Porque um dos nomes que a gente mais utiliza é taping. Então, é um dos que eu mais observo todo mundo entendendo o que é a técnica chamada de taping, tá? Mas ela pode ser chamada, tem vários tipos de nomenclaturas que a gente vê na literatura. Ela pode ser chamada de kinesiotaping, até porque remete ao fundador, né, o desenvolvedor da técnica, que é o Kenzo Case, ele que criou essa terminologia de kinesiotaping. Pode ser chamada atualmente de linfotaping, né, quando a gente vai utilizar mais a parte aplicada ao sistema linfático. Pode ser utilizada o termo de bandagem elástica funcional, conforme eu falei para vocês, ou mesmo tape, que tape corresponde à fita somente, né? Mas muita gente acaba falando tape. Então, existem vários nomes. Por que eu acho sempre importante colocar isso na aula para vocês? Pelo fato de que quando vocês, eu sempre estimulo que o profissional ele busque cada vez mais literaturas científicas de qualidade, né? Então, busque material científico que consiga realmente comprovar a eficácia de algumas técnicas, de algumas aplicações, né? De alguns direcionamentos. Então, quando você vai procurar isso, né? Então, existem várias palavras-chave. Então, quando a gente olha no mercado, no mercado não, nas bases de dados, né? A gente tem artigos em que a palavra-chave era taping, tem outros que era kinesiotaping, tem outros que é linfotaping, então tem outros denominados bandagem elástica funcional, varia bastante. Se eu coloco só uma palavra-chave, muitas vezes a gente não consegue ter essa busca mais ampla, né, por tudo isso, tá? Então, alguns conceitos fisiológicos, só para a gente poder entender um pouquinho aí do taping. Então, a gente colocando essa fita, né, sobre a pele, a gente observa ali, então, separadinho, né, epiderme, derme, e lá embaixo estaria a tela subcutânea, né? Quando eu coloco isso, eu vou gerar estímulos mecânicos nessa pele, que vão ativar esses receptores que a gente tem na pele, e que vão gerar outros estímulos, como alívio de dor, por exemplo, né? Quando eu tenho um ponto doendo numa região, se eu começo a estimular os outros receptores, que não o receptor de dor, né? Que a gente sabe que é a terminação nervosa livre, se eu começar a estimular os outros receptores, lembram que as terminações de Merkel, Meissner, né? Quando a gente fala dos receptores de tato, pressão, se a gente começa a estimular mais eles, acaba competindo essa informação aí com a via de dor, e aí a gente tem um alívio de dor. Eu não estou tratando a causa, mas eu estou conseguindo amenizar um sintoma que está acontecendo, e isso favorece com que o corpo consiga tratar aquela disfunção, ou ter tempo ali para poder se organizar e recuperar aquele tecido, né? Então, esse é um dos pontos aí que a gente fala bastante. Além disso, essa ideia da pele ser sofrer uma alteração mecânica, como se a gente esticasse essa pele para cima. Isso faz uma movimentação e uma abertura ali de canais linfáticos, né, de captação de líquido. E aí, com isso, a gente tem uma explicação aí para a questão da melhora de edemas, né? Pontos importantes que a gente precisa pensar quando vai trabalhar com taping, né? Que é a tensão que vai ser utilizada. Então, a gente sabe que quando a gente aprende a técnica de taping, a gente tem zonas de ancoragem, né? E tem a zona terapêutica. E aí a gente vai graduar essa tensão na zona terapêutica. Então, quando eu tenho, por exemplo, esse pedaço de fita, né? O que eu vou observar? Eu tenho que ter uma área inicial, como a gente vê ali, ó, que são as âncoras, âncora inicial e âncora final, ou base e âncora, depende da literatura. E essa parte do meio vai ser a minha zona terapêutica. Então, é aqui que eu vou graduar a minha tensão.
Então, eu vou pôr uma determinada tensão aqui e depois a minha área de base âncora, eu só vou fixar na pele sem tensão nenhuma, para que essa fita fique ali de forma adequada, sem lesionar os tecidos e a área alvo, a gente vai conseguir que ela seja tratada aí conforme os princípios. Então, esse é um ponto que é importante você falar. Muitas vezes tentar explicar de uma maneira mais simples, mas tentar explicar isso para o seu paciente, para o seu cliente, porque muitos deles acabam achando que só porque isso aqui vende em cirúrgicas, né? Tem um fácil acesso aí para o paciente, né? E aí ele, não vou conseguir hoje na sessão e eu vou viajar, então eu vou comprar a fita e vou colocar. E acha que é simplesmente só pegar a fita, colocar e acabou. Né? Então, a gente precisa explicar que, além do corte correto, para poder se adaptar adequadamente à área anatômica, a gente precisa ter uma tensão adequada ali. Então, não é simplesmente